O Rio de Janeiro continua lindo enquanto vamos ficando mais um tempo pela Urca. As fragatas seguem voando contra a lua, os barquinhos todos mostrando para que lado está apontando o vento. E o inverno vai nos dando de presente esse crepúsculo que dura vários minutos. É a luz mais bonita do dia, com muitas cores diferentes. A Urca tem me surpreendido com a quantidade de vida e a relativa limpeza da água que eu tenho visto. Não sei se é a época do ano ou se realmente está melhorando, pelo menos das últimas vezes que eu vim. Tenho visto várias tartarugas por aqui, além de vários outros peixes. Há esperança na Baía da Guanabara. Não tô falando que é limpo, não é. Mas tem dias que tá quase bom. Olha, tem dias que tá mais sujo. Mas é bem comum assim também, ó. Tem vários peixinhos ali que dá pra ver. Imagina se fosse igual Angra, hein? Bom, Angra na cidade também não é muito limpo. O bairro da Urca é outra beleza à parte. Segurança prestada pelo Batman e até estacionamentos para botes. Tem alguns lugares que são mais difíceis de sair do que outros, mas está chegando a hora de ir embora. Tem muitas pessoas que eu gostaria de ter mais tempo de conhecer, como os escoteiros do mar, por exemplo. Mas eu estou correndo contra o tempo um pouco, preparando o barco e logo tem que sair. Chegou o eólico que eu vou colocar aqui no balanço lá, uma das Pás. Uma grande marca, assim, né? Tipo, comprei na Amazon. É uma experiência, mas parece muito bom pelas descrições e tal, né? Estou aqui ansioso para testar. É um Fishhawk, uma marca meio desconhecida e eu não indico para ninguém ainda. Eu vou testar, mas pelo menos é bem barato. Saiu uns R$1.300 com impostos de importação e tudo. O hélice vem aqui. Ali com o vento. Então assim, ó, o solar é de longe a nossa principal fonte de energia, mas o eólico ele é muito intermitente, né? Especialmente no sudeste, mas eu acho que agora quando subir pro nordeste vai fazer uma diferença enorme, porque mesmo que assim que não seja igual o solar, vai compensar muito, né? Especialmente nos dias que estão nublados, assim, e de noite ficar mantendo uma carguinha, mesmo que não seja o suficiente assim, para carregar a bateria, mas pelo menos para compensar um pouco do consumo. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. E, né, aqui desce um cabo e veio todos os parafusos aqui para instalar e um controlador de carga, né, para carregar, para transformar energia para as baterias, né? Agora é instalar e ver o que acontece. Só que para instalar precisava fazer um suporte preso na targa e que fosse reforçado. Esse aqui vai preso, né? E vai esse aqui para poder tirar o tubo fácil para fazer a manutenção. Aqui eu não vou trabalhar nela aqui, eu vou cortar aqui e abrir. Vou botar duas chapinhas do lado furado para poder ela. Entendeu? Passar um parafuso aqui para ela vai ficar presa aqui. Ah, porque não vai ficar solto aí, vai ter um. Vou ter que tirar fora para facilitar. Show. Entendeu? Eu estou fazendo com o Celso, que trabalha com o Giovanni aqui na Urca. Ele foi soldador de grandes navios e já fez peças para muitos veleiros. E agora está com essa oficina flutuante em parceria com o Giovanni. Bom que dá para encostar o barco na oficina já com tudo que precisa ali no lado. E a lancha do Giovanni fica logo ali se precisar mais alguma coisa. Aliás, o Giovanni tem um papel muito importante na democratização da vela aqui no Rio de Janeiro. Ele faz um trabalho essencial para mantermos os barcos na Urca e sempre ajudou o Hashtexal pra caramba. Instalar o eólico em si é fácil, o maior problema é a fixação mesmo. Mas tendo um bom soldador, uma solda TIG e mais algumas ferramentas, dá pra fazer fácil. Aqui flutuando o que não vem fácil é a energia, que tem que ser com gerador. O meu na verdade é um pouco pequeno para isso, eles têm um maior. Enquanto eu iria preparando a fixação, eu fiz a parte elétrica. Essa é uma chave seletora para os 3 polos do eólico. Tem as posições ligado, livre e o freio eletromagnético, que é com os 3 polos em curto. Já montei as pás também e estava só esperando a fixação. Apesar de cada um estar fazendo a sua parte, a gente ia se ajudando conforme podia. Ele precisava pontear as peças no lugar antes de soldar. E para isso eu segurei um pouquinho. Não chegou a aquecer nem queimar a mão.
É muito legal ter o Celson por aqui para poder fazer esse tipo de serviço. E também é muito legal que o Giovanni tenha conseguido aglutinar tanta gente e recursos para poder fazer boa parte das coisas que a gente precisa ali na Urca. Depois da peça razoavelmente presa, era hora de deixar firme soldando todo o tubo. E assim foi sendo esculpido na hora o suporte para o eólico. Este é o primeiro dos 3 reforços que vamos colocar para diminuir a vibração. E por fim, mais outro reforço. Em um determinado momento, começou a ventar e o vento expulsa o gás argônio, que deixa o ambiente da solda inerte. Então, tivemos que improvisar com o guarda-chuva. Tinha que segurar o guarda-chuva, mas sem olhar para a solda, que machuca o olho pra caramba. Então, às vezes, eu dava uma cutucada com o guarda-chuva no soldador, mas... E eu lamento informar, do fundo do meu coração, que um guarda-chuva foi ferido durante as gravações desse episódio. Mortalmente, inclusive. Espero que esse sacrifício não tenha sido em vão. Até porque esse guarda-chuva tinha um valor de estimação legal, porque foram amigos muito queridos do Dom que tinham dado pra gente. Ele já nos protegeu várias vezes quando eu quis fazer churrasco na chuva e colocava em cima da churrasqueira, que aliás era algo perigoso para um guarda-chuva mesmo. Mas tudo tem um fim. Tem horas que o Celso parecia um personagem do jogo Among Us. Com tudo no lugar, veio a hora de dar o acabamento e deixar tudo polido e clarinho. E voilá! Eólico instalado. Acho que eu fiquei uns 15 minutos olhando para ele só vendo ele girar. Mas eu descobri que precisa de bastante vento para ele começar a gerar alguma coisa. Com menos de 8 nós, nem aparece nada no amperímetro. Com 10 nós, gera algo como meio ampere, e lá por 15 estabiliza em uns 2. O que não é muito, mas em regiões onde venta várias horas do dia, como vai ser daqui para cima, eu acho que vai dar uma ajuda importante. Mas para usar na região sudeste, eu acho que não vale muito a pena. Também pode ser que esse modelo, essa marca, não seja lá muito bom, mas pelo que eu conversei com outras pessoas que usam eólico, é meio por aí mesmo. Se você tem uma experiência diferente com o uso de eólico em barcos, por volta aí dos 15 nós de vento, deixa aí nos comentários. Eu tô curioso para saber também. Outra novidade que temos é que agora, finalmente, o balanço tem uma vela nova. O Jack e a Angelita vieram até aqui para entregar. Velas novas aqui no balanço! Uhul! Instalamos enquanto rolava uma procissão marítima aqui na Urca. A vela antiga já estava bem surrada. Talvez fosse original ainda do barco. Pelo menos uns 20 anos eu acredito que tinha. Essa está zerada. A antiga ainda funcionava, mas já tinha feito várias reformas nela e outras eram necessárias. E de qualquer forma o shape dela não era mais muito eficiente e não ia voltar a ser. Ah, velinha nova, hein? Que legal, meu. Agora dá pra ver a cara dela. Ah, aqui também, ó, no peso ele colocou esse reforço aqui que o cabo fica normalmente esfregando e ele começa a puir aqui. Boa. Olha, bem uma lomona. Ah, e tem vários tipos, várias lãzinhas aí. Tem. Boa. Acho que tem na saída de cada tala. Os punhos dessa vela nova parecem ser bem reforçados. Eu pedi uma vela mais pensada em durabilidade do que performance. Mas de qualquer forma, com a mestra nova eu espero que o balanço ande bem mais. E aderne menos também contra o vento. O shape ficou muito legal. Gostei bastante do resultado. Uma outra novidade é referente à tripulação do balanço. Temos agora a Marisca, que era uma gatinha abandonada lá do Bonete, na Ilha Bela. Uma caiçara puro sangue. E agora vocês vão ver direto ela aqui no sal. A Ana Lívia pegou ela quando foi visitar a mãe em Ilha Bela. Estava em um centro para animais da prefeitura e agora é parte da nossa família. Acho que vai se adaptar bem ao barco, já que ela é bem novinha. Estamos com ela há um pouco mais de um mês e ela já cresceu bastante. Está cada dia mais esperta. Até com o celular já brinca. É muito legal ver ela brincar. Não quer tomar remédio, mas tem que tomar, faz parte. Eu também tomo às vezes, não gosto. Vamos tomar? Vamos lá? Vamos lá. E aí, ó. Foi pra dentro da boca? Ah,
Você conseguiu pôr devagar mesmo? Mais ou menos, eu pensei que ia botar mais devagar, mas é muito pouquinho, né? Mas eu botei atravessado, que aí não vai dar goela direto, entendeu? Vai que assim, ó. Aí a dente é menor aqui, aí cai na bochecha e escorre, sabe assim, quando injeta uma... Sabe aquele spray quando injeta na garganta direto? É massa que a gente quer, mas é meio desagradável assim, né? Não, eu acho massa. Aí, ele não. Ela não. Aí você bota aqui na bochecha de lado, ó, que bate aqui e desce. Então estamos oficialmente declarando Papai Plots o dador de remédio. Pai é pra isso, né? Pra botar Isso aí, a mãe não vai na dar carinha, mas também pra educar, pra botar disciplina. Olha só papai que vai te dar remédio. Aí você vem aqui e vem xingar papai com a mamãe. Vem falar, ai papai judiou. Mas nem sempre eu fui tão eficiente assim. Saiu um monte, né? Acho que tem que dar de novo então, papai. Vem cá, eu sei que você não quer, mas eu vou ter que dar mais um pouquinho. Meu, eu tentei botar devagar. Eu não quero. Não foi ideia minha, foi mais da Ana. Mas depois de uns dias por aqui, eu tive a certeza de que trazia mais doçura para a vida aqui no balanço. Risos à toa nunca são demais. Há uma responsabilidade a mais, óbvio, mas acho que vai valer muito a pena. Estamos todos arranhados, com as brincadeiras ainda meio sem noção, ela nos acorda de noite frequentemente, mas eu acho que a vida precisa de uns problemas assim de vez em quando. Eu nunca tive um gato, somente cães. Vi que são bem diferentes, mas muito queridos também, cada um do seu jeito. Acho que uma gatinha vai dar menos trabalho. Por exemplo, não necessariamente precisa passear com ela na rua para fazer as necessidades e tal. Eu acho que ela vai ser bem mais independente. Uma vida nova aqui flutuando conosco, que eu espero que veja muitas coisas, sinta cheiro de muitas outras e tenha uma existência plena junto conosco. Bem-vinda, Marisca. Que luz, né, na sua cara. Tô toda arranhada, amiga. Toda arranhada, toda mordida, é. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. E aí, pessoal? Nós temos um caso aqui de rebeldia felina. Tô achando até que não é mais marisco, que é marisco, porque tá mijando em tudo que é lugar errado. Mesmo sabendo da caixinha de areia, estando ali, limpinha, bonitinha, esperando ela pra fazer o xixizinho. Tá destruindo a minha mão, minhas pernas, a mão do Adriano, as pernas do Adriano. Isso é coisa de moleque, não é coisa de princesa. Claro, eu tiro, pula de novo. É, tá caótica. Tô achando que é marisco, não é marisco? Não é possível que uma princesa causa tanto. Olha só. Olha só. Mas eu não vou negar que estamos cheios de arranhões. A gente vai sentir saudade, muita saudade desse visual. É muito icônico, mágico. São pouquíssimas as cidades que conseguem construir uma silhueta tão icônica em sua existência. No outro dia seria a primeira travessia da Marisca, do Rio a Niterói. Não dá nem uma hora, mas já foi algo para se acostumar. Em breve teremos outras mais longas. Colocamos a ponta de Jurujuba na proa e deixamos o Rio de Janeiro para trás. É logo ali, é pertinho. Mas para o Rio de Janeiro, esse já era um adeus.
deu para dar uma olhada no mar aberto que nos espera em breve, sentir um pouco as ondas e cair de novo em águas abrigadas, só que dessa vez de Niterói. Uma cidade linda, com certeza uma das mais importantes da vela para o país. Um outro cenário muito bonito e que vamos chamar de casa, por mais alguns dias. Mas só uns poucos dias. Meu muito obrigado a todos que assistiram e chegaram até aqui, e um obrigado muito especial a todos os apoiadores que tornam isso aqui possível. E se você já assistiu vários episódios, você gosta do que a gente faz aqui e sente que gostaria de contribuir de alguma forma, pense com muito carinho de deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Além de ajudar o canal, tem muitas outras coisas legais, como o nosso grupo do Telegram, onde você tem contato comigo e outros velejadores, e também vários sorteios que a gente faz aqui quase toda semana, em que você pode ganhar passeios, cursos, mochilas, sei lá, uma série de coisas legais. Então te vejo daqui a pouquinho lá no grupo do Telegram, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.